Antes de ficar rico, você vai sentir isso. Napoleon Hill chamava de sinal invisível. Antes de ficar rico, algo acontece dentro de você. Um desconforto profundo, uma inquietação que não pode ser explicada com palavras. Parece que tudo começa a dar errado ao mesmo tempo. O dinheiro escapa das mãos, as pessoas se afastam, os planos emperram e a dúvida se instala. Muitos pensam que isso é azar, mas Napoleon Hill ensinava que é exatamente o contrário. Esse é o sinal invisível, a prova silenciosa de que a sua mente está prestes a atravessar um novo nível de consciência. Deus começa a testar a sua fé não para te punir, mas para te preparar. E quem não entende esse processo costuma desistir um passo antes do milagre. Hill dizia que antes de toda grande conquista, o homem é desafiado de modo invisível. É como se o universo quisesse saber: você realmente quer isso? Está disposto a pagar o preço da mudança? É nessa fase que surgem as perdas, as críticas e o silêncio. Mas é também aí que nasce a força que o dinheiro não pode comprar, a fé prática, porque a riqueza verdadeira, a que dura, é resultado de uma mente disciplinada o suficiente para manter o foco mesmo quando tudo parece desmoronar. Quando Hill escreveu "Pense e enriqueça", ele deixou claro: a mente humana é um ímã, mas antes de atrair riqueza, ela precisa ser purificada. E esse processo de purificação raramente é confortável. Quando o velho padrão de escassez começa a morrer, o corpo e a alma sentem como se algo estivesse sendo arrancado. Você perde pessoas, hábitos, crenças, mas o que parece fim é, na verdade, início. A dor é o parto da nova versão de você mesmo. E se você suportar essa transição, será recompensado de um modo que vai muito além do financeiro. O sinal invisível aparece em formas diferentes para cada pessoa. Às vezes é um fracasso profissional, às vezes uma doença, uma traição ou um bloqueio emocional. Mas o propósito é o mesmo: te libertar do controle do ego e abrir o canal entre você e a inteligência infinita. Hill chamava essa fase de escola da adversidade e dizia que nenhum milionário espiritual escapou dela. Os que desistem nela voltam à estagnação. Os que permanecem são elevados a um plano onde o dinheiro se torna consequência, não objetivo. Nesse ponto, muitos perguntam: mas por que Deus permite que tudo desabe justo quando estou tentando evoluir? A resposta é simples e profunda. Porque Ele quer que você entenda que a riqueza não virá do mundo externo, mas da confiança interna. O que cai ao seu redor é apenas o que estava sustentado pelo medo. E o medo não é base para a prosperidade. Então, quando você começa a perder o que julgava essencial, saiba que está apenas trocando pilares frágeis por alicerces eternos. Esse sinal invisível pode ser reconhecido quando nada mais parece fazer sentido, mas sua alma insiste em continuar. É um impulso silencioso que te faz levantar mesmo sem energia, acreditar mesmo sem provas, agir mesmo sem garantias. É como se algo dentro de você dissesse: ainda não acabou. Você nasceu para algo maior. Esse algo é o chamado da sua mente superior, a voz que Hill dizia vir do infinito inteligente. E ela só fala com clareza quando o barulho do medo é silenciado. Por isso, se hoje você sente o peso do desânimo, das portas fechadas e das dúvidas, não se culpe. Você não está sendo punido, está sendo moldado. Está vivendo o mesmo processo que todo homem que enriqueceu verdadeiramente viveu. A diferença é que poucos reconhecem o momento, e é por isso que a maioria para. Mas quem entende que esse caos é o sinal, aprende a sorrir mesmo em meio às provações, porque sabe que o universo nunca destrói algo sem preparar o novo no mesmo instante. O segredo está em permanecer fiel à visão quando tudo grita o contrário. A fé não é acreditar quando se vê, é acreditar antes de ver. Hill dizia que esse é o teste final da riqueza: agir como rico mentalmente antes de ter o dinheiro fisicamente.
Porque o dinheiro é apenas a projeção material da sua crença consolidada. E enquanto sua fé vacila, sua vibração também oscila. O universo responde à frequência, não às palavras. Por isso, a fase da dor é, na verdade, o momento em que sua energia está sendo recalibrada para receber o que antes você não conseguiria sustentar. Então, quando parecer que o mundo te esqueceu, lembre-se, você está em transição. Está passando do campo da teoria para o da prática. Deus está tirando de você tudo o que impediria sua ascensão. E quando a luz começar a se abrir novamente, você perceberá que cada lágrima foi uma semente, e toda a escassez era apenas o terreno sendo arado para o ouro florescer. Quando você entende que o desconforto é parte do processo, algo muda dentro de você. A mente que antes reclamava começa a observar. A dor que antes te paralisava começa a ensinar. E a confusão se transforma em sinal. É nesse momento que você começa a perceber que Deus nunca quis te punir. Ele quis te preparar para carregar o peso da abundância. Porque prosperar exige estrutura mental, emocional e espiritual. Quem não suporta a fase da escassez, não sustentaria a fase da abundância. Napoleon Hill falava que o maior erro das pessoas é acreditar que a riqueza vem quando o ambiente está favorável. Na verdade, ela surge quando o ambiente parece impossível. É na impossibilidade que nasce a criatividade, é na escassez que se desperta o poder de decisão. Deus remove o conforto para que você aprenda a criar, não a depender. O dinheiro é apenas a materialização de um espírito criador que já existe em você. Mas, para ativá-lo, é preciso deixar morrer o velho eu, que se escondia atrás de desculpas e medos. Quantas vezes você já sentiu que estava sendo empurrado ao limite, que as contas não fechavam, que o mundo não ouvia suas orações? É aí que o sinal invisível se manifesta. Ele não grita, ele sussurra. Continue. É o empurrão divino que separa quem fala de fé de quem vive pela fé. Hill chamava isso de momento decisivo da alma. Um instante em que a vida testa a sua capacidade de persistir diante do nada. E quem passa por esse portal nunca mais volta o mesmo. Há uma energia secreta nesse ponto da jornada. Ela é silenciosa, mas poderosa. É quando o homem comum se ajoelha e o homem espiritual se levanta. É quando o sonho deixa de ser fantasia e se torna propósito. Hill dizia que o dinheiro sempre vem acompanhado de uma missão. Se a sua intenção for apenas pagar contas, o universo te manterá sempre em estado de necessidade. Mas quando a sua intenção se expande para servir, inspirar e gerar valor, o mesmo universo se curva para te sustentar. A prosperidade é, antes de tudo, um ato de alinhamento. E aqui está o mistério que poucos compreendem. Quanto mais perto você está da virada, mais o teste se intensifica. É como o nascer do sol. A noite é mais escura nos minutos que antecedem a aurora. Por isso muitos desistem quando estão a poucos passos do milagre. O medo faz parecer que tudo acabou, mas o invisível já está sendo rearranjado. Hill dizia: a derrota temporária não é o fim, é o aviso de que algo precisa ser ajustado. Então, ao invés de recuar, observe. O universo não te nega, ele te treina. É nesse ponto que a maioria falha. O homem quer o resultado sem o refinamento. Quer o ouro, mas não quer o fogo que o purifica. Deus não nega a prosperidade a ninguém, mas ele precisa ter certeza de que, ao te entregar riqueza, você não se destrua com ela. Por isso, ele envia sinais invisíveis, sensações, intuições, coincidências, sonhos, para ajustar sua rota. Mas quem está distraído com o medo não percebe. Hill chamava isso de voz silenciosa do subconsciente. É o seu espírito tentando conversar com a sua razão. Perceba, o universo não fala por palavras, fala por vibração. E a vibração é medida pela sua reação às dificuldades. Quando você entra em desespero, você interrompe o fluxo.
Quando você se acalma e agradece mesmo sem entender, você reabre o canal. A fé não é apenas crer, é vibrar como se já tivesse recebido. Esse é o segredo que separa os que prosperam dos que apenas sonham. É o ponto onde o homem descobre que a realidade é moldada de dentro para fora, e não o contrário. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. Portas se fechando, pessoas se afastando, planos parados. Mas olhe com olhos espirituais. O que parece perda pode ser libertação. O que parece fracasso pode ser treinamento. E o que parece silêncio pode ser resposta. Hill dizia que a persistência transforma a derrota em ouro. E é isso que Deus quer te mostrar. O ouro não está do lado de fora, está sendo formado dentro de você. O sinal invisível é a ponte entre a escassez e a abundância. Só quem atravessa entende. E ao olhar para trás, você vai rir das noites em que chorou, porque vai perceber que tudo fazia parte do plano. A fé que você forjou nesse deserto será a mesma que sustentará sua fortuna no futuro. E quando o dinheiro chegar, ele não te dominará. Servirá ao seu propósito. Porque agora você entendeu que prosperidade não é ter, é ser. É viver alinhado à fonte de onde toda a riqueza emana. Quando você sentir que tudo está ruindo, diga a si mesmo, é o sinal. Repita, Deus está me preparando para algo maior. Eu chamava isso de mentalidade de transmutação. Transformar energia negativa em combustível criativo. Faça da dor um degrau, do medo uma bússola, da fé um motor. Porque o invisível só se revela aos que persistem. E quando o ouro aparecer, não haverá dúvida de que você foi escolhido para manifestar algo grandioso. O sinal invisível começa a agir, você nota pequenas mudanças internas antes que o mundo perceba qualquer coisa. É como se algo em você despertasse. Você passa a questionar velhos hábitos, a se incomodar com conversas vazias e ambientes que antes pareciam normais, agora drenam sua energia. Esse é o primeiro sintoma da virada. Hill dizia que a mente precisa se desconectar do campo da mediocridade antes de se conectar com o campo da abundância. Deus está reconfigurando o seu padrão vibracional, e isso provoca resistência. Sua alma sente, seu corpo sente, sua vida começa a reorganizar-se ao redor do novo propósito, e no início parece caos. Esse caos é o reset do destino. As pessoas que não combinam mais com sua nova vibração começam a se afastar sem motivo aparente. Oportunidades antigas secam, clientes desaparecem, portas se fecham. Mas por trás disso, há uma harmonia divina, uma limpeza energética necessária para a chegada do novo. Hill afirmava que a natureza odeia o vácuo. Quando algo é removido, algo maior está vindo para preencher. Por isso, quando sentir perdas, saiba que elas estão abrindo espaço para algo mais alinhado. É a mesma lei que governa o plantio. A semente morre antes de nascer. Você está morrendo para o velho eu. Outro sinal poderoso é a sensação de solidão espiritual. Mesmo cercado de pessoas, você sente que ninguém te entende. É como se o universo te isolasse para te ensinar a ouvir. Hill explicava que os grandes líderes espirituais da prosperidade passaram por períodos de silêncio absoluto. É nesse silêncio que o canal da intuição é aberto. Você começa a perceber coincidências, números repetidos, sonhos com mensagens, frases que surgem na hora certa. Tudo isso é comunicação da inteligência divina. São lembretes sutis de que você está no caminho. Mas é preciso estar atento, porque o ego tenta distrair, fazendo você acreditar que está perdendo o controle, quando, na verdade, está se rendendo ao plano. Durante essa transição, surge um outro sintoma, a sensibilidade energética. Você começa a sentir o ambiente, captar emoções, intuir decisões. Isso não é fraqueza, é expansão de percepção. O invisível começa a se tornar visível. É Deus dizendo, agora você pode enxergar além.
Hill dizia que a prosperidade não é questão de lógica, mas de percepção. Quem percebe mais, manifesta mais. E essa percepção nasce no silêncio, na observação e na fé. Quando você se alinha a essa energia, as respostas chegam sem esforço. É o ponto em que o homem comum luta e o homem desperto flui. Há também uma sensação de cansaço profundo, não físico, mas existencial. É a alma cansada de fingir ser quem não é. Esse é um dos sinais mais fortes. Quando a mente começa a vibrar em abundância, o corpo ainda tenta se ajustar. Surge a resistência emocional, ansiedade, insegurança, vontade de desistir. Hill dizia que essa é a fase mais delicada, porque é o ponto onde a maioria abandona o processo. Mas se você permanecer, o cansaço se transforma em clareza. Você começa a enxergar propósito onde antes via apenas dor. O invisível começa a se materializar. E é nesse exato momento que Deus te envia o primeiro presente. Pequenas sincronicidades. Um cliente inesperado, uma ideia repentina, uma ligação que muda o rumo. Não é coincidência. É o universo testando sua prontidão. Hill ensinava que a mente treinada enxerga oportunidades onde os outros veem problemas. O sinal invisível, quando bem interpretado, se transforma em bússola. Ele te guia por caminhos que parecem improváveis, mas que escondem tesouros. Por isso, nunca ignore as intuições. Elas são o idioma do espírito. A partir desse ponto, algo mágico acontece. Você começa a atrair pessoas com a mesma energia. Surge uma nova rede de contatos, ideias e parcerias. É a prova de que o campo energético mudou. Hill dizia que a vibração é o cartão de visita da alma. Você não atrai o que quer, atrai o que é. Quando você vibra riqueza interior, a riqueza exterior é obrigada a responder. E é por isso que muitos, ao tentar enriquecer, falham, querem mudar o saldo bancário sem mudar a vibração. Mas quem entende que o dinheiro é consequência da expansão espiritual, começa a ver prosperidade em tudo. Gratidão vira hábito, generosidade vira reflexo, e o fluxo do dinheiro volta naturalmente. Nesse estágio, você percebe que a dor era treinamento, que o silêncio era preparação e que o atraso era proteção. O universo não te negou nada, apenas te fortaleceu. E quando essa compreensão se instala, o medo perde poder. Você já não teme o amanhã, porque entende que o invisível está ao seu favor. Hill chamava isso de estado de consciência superior, quando a mente deixa de reagir e passa a criar deliberadamente. O homem deixa de ser vítima do destino e se torna coautor do plano divino. E talvez esse seja o ponto mais lindo do processo. O momento em que você percebe que nunca esteve só, que cada lágrima foi uma oração e cada obstáculo uma bússola apontando para a sua missão. Você começa a enxergar sinais por todos os lados, uma palavra que toca o coração, uma música que responde a uma dúvida, um texto que chega no instante certo. Esses são os sussurros da prosperidade de que Hill falava. O universo conversa com quem aprende a ouvir. Quando tudo se acalma, a abundância começa a se aproximar de forma natural. As oportunidades fluem, as pessoas certas surgem e o dinheiro passa a circular com leveza. Mas a diferença é que agora você entende. Não foi sorte, foi sintonia. O sinal invisível te ensinou a vibrar. E essa vibração é o código secreto da manifestação. Quando o sinal invisível começa a se dissipar, você percebe que algo dentro de você mudou para sempre. O medo que antes te dominava perde o poder. As preocupações com o como diminuem e uma fé silenciosa se instala. Você já não precisa provar nada a ninguém, porque sente que Deus está orquestrando tudo nos bastidores. Hill dizia que esse é o estágio mais poderoso da jornada, quando a alma se torna calma e a mente criadora. A escassez não assusta mais, porque você entende que ela era apenas o disfarce da abundância chegando. Nesse ponto,
O universo começa a devolver tudo o que foi retirado, mas em nova forma. O emprego perdido dá lugar ao propósito. O relacionamento que acabou abre espaço para conexões mais autênticas. As portas que se fecharam redirecionam seus passos para caminhos que antes você nunca teria coragem de trilhar. Hill chamava isso de lei da compensação. Toda perda é seguida de um ganho equivalente ou maior, desde que o coração se mantenha grato. É por isso que o homem que entende os sinais nunca lamenta por muito tempo. Ele agradece até pelo que não entende, porque sabe que o invisível está a seu favor. Mas há uma sutileza aqui. O ego tenta voltar. Ele sussurra dizendo que agora é você quem controla, que tudo aconteceu por mérito próprio. É a armadilha do orgulho espiritual, e se você cair nela, o ciclo recomeça. Hill alertava que a humildade é o escudo do sábio. A riqueza sem humildade se transforma em peso. O segredo é continuar servindo, mesmo depois que a colheita começa, porque o propósito da abundância não é acumular, é circular. O dinheiro é energia, e energia que não circula apodrece. Quanto mais você abençoa o que tem, mais o universo te confia. Um dos sinais mais belos dessa nova fase é a paz interior. Você não precisa mais correr atrás de nada, porque entende que o que é seu te encontra. A ansiedade some, substituída por certeza. Hill dizia que a verdadeira fé é silenciosa. Ela não grita, ela vibra. Quando você vibra confiança, as pessoas sentem. Elas não sabem explicar, mas são atraídas pela sua energia. É o ponto em que você se torna um ímã vivo de oportunidades. O invisível agora trabalha por você. As ideias certas chegam, as portas certas se abrem e os recursos aparecem de maneira natural. Isso não é magia, é alinhamento espiritual. Há também outro sinal sutil. O tempo parece se alinhar com você. Tudo começa a acontecer na hora exata. Atrasos deixam de irritar. Coincidências se tornam rotina. É a sincronia divina se manifestando. Hill explicava que a mente sintonizada com o infinito entra no fluxo do tempo perfeito. Nada chega antes, nada chega depois. Quando você vibra no ritmo da confiança, o universo sincroniza as peças do quebra-cabeça com precisão milimétrica, e o que antes parecia impossível começa a acontecer com naturalidade. Você percebe que os milagres são apenas as leis espirituais operando em silêncio. A colheita vem como quem não quer nada e você sente uma gratidão tão grande que chora sem saber por quê. É nesse instante que você entende. Não foi a técnica, não foi o esforço, foi a fé. O invisível respondeu à sua vibração. Hill dizia que a fé é o poder que conecta o homem ao Criador, e essa conexão é a única fonte verdadeira de prosperidade. Sem ela, o dinheiro é vazio. Com ela, até o pouco se multiplica. Mas antes de mergulhar nessa nova fase de abundância, o universo te faz um último teste, o teste da coerência. Ele te observa em silêncio para ver se você realmente aprendeu. Se diante de um imprevisto, você volta a se desesperar ou mantém a serenidade. Se diante de uma crítica, você revida ou abençoa. Se diante de um atraso, você reclama ou confia. Hill dizia que a coerência é a assinatura vibracional do mestre. É o ponto em que o discípulo da mente se transforma em criador consciente. E quem chega até aqui nunca mais volta ao velho padrão, porque compreende que nada externo tem poder sobre quem descobriu o poder interno. A partir desse momento, a abundância deixa de ser um objetivo e se torna um estado natural. Você para de correr atrás do dinheiro e passa a atrair dinheiro correndo atrás de você. As oportunidades surgem de onde menos espera, mas todas têm um propósito: expandir o bem. Você percebe que cada bênção que recebe tem um destino coletivo. Hill chamava isso de propósito maior da riqueza, o dinheiro como instrumento da evolução espiritual da humanidade. E quando o homem entende isso, ele se torna fonte, não recipiente.
É por isso que o verdadeiro rico é aquele que multiplica bênçãos, não apenas cifras. O sinal invisível, no fundo, é um chamado à responsabilidade divina. Você está pronto para servir em um nível mais alto? E se você disser sim com o coração aberto, a vida se encarrega de colocar nas suas mãos tudo o que for necessário para cumprir essa missão. A prosperidade passa a fluir como um rio que nunca seca, porque sua origem é espiritual. A matéria apenas reflete o que o espírito já aceitou. E então, se um dia você percebe o quanto mudou, o mesmo mundo, as mesmas pessoas, mas uma nova consciência. O que antes era problema agora é degrau. O que antes era dor, agora é sabedoria. E você entende, com um sorriso calmo, que todos aqueles momentos de incerteza foram o preço da sua iluminação financeira. Hill dizia que o homem que reconhece os sinais invisíveis domina a única lei que importa, a lei da vibração. E essa lei, quando compreendida, transforma qualquer deserto em jardim. Agora a colheita começa. E você colhe não apenas dinheiro, mas clareza, propósito, alegria e fé. O invisível te guiou até aqui e continuará guiando, porque agora você vibra na mesma frequência da fonte. Você e Deus estão em parceria. E quando isso acontece, nada mais é impossível. A virada começa quando você finalmente entende que não precisa forçar nada. O dinheiro que antes parecia fugir começa a se aproximar, não porque você mudou o mundo, mas porque mudou o interior. Hill dizia que o universo é como um espelho. Ele só reflete aquilo que você acredita sobre si mesmo. E quando você passa a se ver como próspero, digno e guiado por uma força maior, o reflexo muda. Aquilo que antes parecia impossível começa a se alinhar de forma quase mágica. Mas não é magia, é correspondência vibracional. Você passou pela prova e agora está pronto para receber. Nesse momento, as oportunidades chegam naturalmente. Pessoas certas aparecem, projetos que estavam estagnados se destravam, ideias que pareciam comuns se revelam valiosas. Mas há algo diferente em você. O apego desapareceu. Você já não corre atrás do resultado, porque confia na semente. Hill chamava isso de estado mental criador, quando o indivíduo entende que o sucesso não está no esforço físico, mas na harmonia entre pensamento e emoção. A mente parada no medo bloqueia, a mente ancorada na fé multiplica. E você finalmente aprendeu a multiplicar. Você olha para trás e percebe que os dias de dor foram o alicerce da sua sabedoria, que as lágrimas ensinaram mais do que os livros, que a solidão foi o retiro onde Deus te falou em silêncio. Agora, tudo o que parecia castigo, revela-se preparação. Você entende que o universo não te negou nada, apenas te lapidou até que se tornasse capaz de sustentar o que pediu. Hill dizia que o homem comum deseja a riqueza, mas o homem consciente deseja merecê-la. É essa diferença que o sinal invisível veio te ensinar. Não basta querer, é preciso vibrar de forma compatível. E você vibrar compatível é viver como se já tivesse recebido, mesmo quando tudo ainda parece escuro. É essa coragem silenciosa que abre as comportas do invisível. As provas diminuem, não porque o caminho acabou, mas porque você agora entende o jogo. A mente deixa de lutar e passa a cooperar com a vida. Os medos antigos que te dominavam parecem vozes distantes. A ansiedade que te atormentava transforma-se em expectativa positiva. Você começa a acordar com uma sensação diferente, uma paz sem explicação, uma gratidão espontânea. Isso é o sinal de que sua frequência mudou, e quando a frequência muda, tudo muda. O dinheiro que antes era escasso começa a vir de lugares que você nunca imaginou.
Clientes antigos voltam, oportunidades esquecidas ressurgem, ideias simples se tornam fontes de renda. Mas o mais incrível é que agora você sente leveza em tudo o que faz. Hill dizia que a verdadeira prosperidade é paz mental, que não há riqueza onde há medo, e que o homem próspero é aquele que dorme tranquilo, porque confia no invisível. Você começa a entender que dinheiro é apenas energia a serviço de um propósito. E quanto mais claro o propósito, mais abundante é o fluxo. A lei da vida é simples, tudo o que serve ao bem prospera, e quanto mais você serve, mais o universo te confia. A partir daqui, a missão substitui a ambição. Você não trabalha mais apenas por ganhos, mas por impacto. Você descobre prazer em contribuir. E esse prazer é o verdadeiro código da abundância. O sinal invisível agora se torna uma bússola. Quando algo te incomoda, você entende que é Deus te orientando a ajustar o caminho. Quando uma porta se fecha, você agradece. Quando um desafio surge, você sorri e pergunta: o que preciso aprender aqui? Essa atitude que antes parecia impossível, agora é natural. Hill dizia que esse é o momento em que a fé deixa de ser teoria e se torna lei. A lei da atração, que ele tanto explicou, é apenas o reflexo dessa sintonia entre o visível e o invisível. Quando a mente vibra amor, o universo responde com prosperidade. E essa troca é constante, infinita, generosa. Chega um ponto em que a própria vida parece cooperar contigo. Tudo o que você toca prospera, não por sorte, mas porque você se tornou o canal da abundância. O medo de perder desaparece, porque você entende que nada realmente se perde. O tempo, o dinheiro, as pessoas, tudo volta de forma diferente quando há fé. Hill dizia que os homens ricos espiritualmente são intocáveis, porque vivem de dentro para fora. Nenhuma crise os abala, porque sua fonte não é o mercado, é Deus. Essa é a libertação final, quando o homem deixa de depender da economia e passa a depender da energia divina. Então algo curioso acontece. Você começa a ser procurado por outros. Pessoas te perguntam o que fez para mudar, como atraiu tantas bênçãos, como transformou sua vida. Você percebe que, sem perceber, se tornou exemplo. Hill dizia que o verdadeiro mestre é aquele que inspira apenas por existir. E é exatamente isso que o sinal invisível fez com você. Te transformou em uma manifestação viva do poder da fé. Agora, sua missão é espalhar essa vibração. A abundância que você recebeu não é para ser guardada, é para ser multiplicada. Cada palavra sua, cada gesto, cada ato de gratidão é uma semente que o universo usa para abençoar mais vidas. E esse é o verdadeiro propósito da riqueza. Não é ter, é transbordar. Quando você transborda, nada mais falta. E quando nada mais falta, você vive em estado de graça. Hill chamava esse estágio de consciência de riqueza permanente, o ponto onde a mente deixa de pensar em dinheiro e passa a pensar em servir, porque servir é o segredo da multiplicação. Quanto mais você entrega, mais retorna, e quanto mais retorna, mais você deseja entregar. O ciclo da abundância se perpetua. É a comunhão perfeita entre ação e fé. Por isso, lembre-se, se hoje você sente que a vida está te testando, é apenas o sinal invisível operando. Deus nunca erra o tempo, nunca erra o caminho e nunca erra a pessoa. Se a dor chegou, é porque você já tem força para atravessar. Se o silêncio chegou, é porque Ele quer falar contigo. E se o vazio chegou, é porque está preparando o espaço para algo muito maior. Confie. Você não está perdendo nada, está sendo preparado para tudo. Hill dizia que cada adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Essa semente está aí, dentro de você. E se você continuar regando com fé, paciência e gratidão, em breve florescerá a sua colheita. Quando isso acontecer, você vai olhar para o céu e dizer: agora entendo.
O sinal invisível nunca foi punição, foi aviso. Foi Deus me dizendo que o ouro que eu buscava sempre esteve dentro de mim. Chegou o momento de entender como transformar esse conhecimento em prática diária. A teoria sem ação é ilusão, e Napoleon Hill dizia que o segredo da manifestação está na união entre fé e disciplina. Não basta entender o sinal invisível, é preciso aprender a caminhar dentro dele, a reconhecer sua presença e agir em harmonia com ele. Porque todo sinal vem acompanhado de uma instrução, e toda instrução exige movimento. O universo só responde àqueles que se movem, mesmo quando ainda não veem o resultado. Primeiro, você precisa aprender a ouvir. A mente agitada é inimiga da intuição. Todos os dias, reserve 5 minutos de silêncio absoluto, sem celular, sem música, sem pressa. Apenas respire e diga mentalmente: estou aberto à orientação divina. Esse simples ato muda a vibração. Hill chamava de estado de receptividade consciente. É o ponto onde o subconsciente se abre para receber comandos superiores. Nesse estado, ideias surgem, soluções aparecem e a sincronicidade aumenta. A maioria das pessoas perde os sinais porque vive em ruído. A prosperidade fala baixo, e só quem silencia o medo consegue ouvi-la. Em seguida, pratique o reconhecimento do bem. O cérebro humano foi treinado para perceber o problema, não o progresso. Hill ensinava que o homem precisa reeducar a mente para ver o invisível. Faça o exercício da gratidão dirigida. Antes de dormir, escreva 3 coisas pelas quais é grato naquele dia, mas detalhe o motivo. Não basta dizer, sou grato pelo meu trabalho. Diga, sou grato porque hoje consegui lidar com uma situação difícil sem perder a calma. Esse tipo de gratidão aumenta a frequência vibracional e fortalece o subconsciente com imagens positivas. É assim que você começa a programar o cérebro para perceber oportunidades disfarçadas. Outra técnica poderosa é a visualização ativa, o exercício que Hill considerava o coração da lei do triunfo. Não é apenas imaginar riqueza, é sentir. Feche os olhos e veja-se vivendo o que deseja, mas com emoção real. Toque mentalmente o que quer, sinta o peso das notas, o cheiro da nova casa, a textura do volante do carro, o som do riso das pessoas ao seu redor. O cérebro não distingue o real do imaginário. Ele responde à emoção. Quanto mais você sentir, mais o universo organiza as circunstâncias para que aquilo se manifeste. Mas há um detalhe. Não visualize como quem implora, visualize como quem lembra, como se aquilo já fosse passado. Essa sutileza muda tudo. Eu falava também do poder da autossugestão verbal. Ele dizia que as palavras são ferramentas para moldar o subconsciente e que o homem se torna o que repete. Escolha uma frase que resuma sua nova identidade. Algo como, eu sou um canal da abundância divina. Ou, eu atraio oportunidades alinhadas com meu propósito. Repita-a várias vezes ao dia, em voz alta e mentalmente. Faça isso principalmente ao acordar e antes de dormir, quando a mente está mais receptiva. A repetição cria trilhas neurais, e essas trilhas se tornam comportamentos. Em pouco tempo, você começará a agir de acordo com o que repete. Essa é a base científica da fé. Transformar crença em comportamento. Mas não basta pensar e falar, é preciso agir com propósito. Hill dizia, a fé sem ação é o mesmo que combustível sem fogo. Todos os dias, faça algo que mova você em direção ao seu objetivo, mesmo que pequeno.
O universo responde à intenção em movimento, uma ligação, um e-mail, um estudo, uma limpeza de espaço. Cada gesto físico é uma afirmação energética. E quanto mais você se movimenta com consciência, mais sinais o universo envia para confirmar o caminho. A ação é o ímã que atrai a providência divina. Aquele que fica esperando um milagre sentado não entende que o próprio movimento é o milagre. Um ponto crucial é aprender a transmutar energia negativa. Hill acreditava que o homem precisa dominar o próprio humor se quiser dominar a própria vida. Sempre que algo der errado, evite reagir automaticamente. Respire, conte até 7 e pergunte-se: o que esse evento quer me ensinar? Esse pequeno intervalo cria espaço entre você e o caos. É nesse espaço que mora o poder. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna alquimista delas. Todo sentimento negativo é energia bruta. Pode ser destruída ou transformada. Escolha transformar. Diga mentalmente: eu transcendo isso. Em pouco tempo você perceberá que nada externo tem poder sobre sua vibração. Outro exercício prático: o diário dos sinais invisíveis. Todos os dias, anote coincidências, intuições, sonhos ou pequenos eventos que pareçam sincrônicos. Hill dizia que o universo sempre dá 3 avisos antes de uma grande mudança. Esses avisos geralmente passam despercebidos porque o homem moderno perdeu o hábito de observar. Mas quando você começa a registrar, cria um diálogo consciente com o invisível. As coincidências aumentam, as oportunidades se multiplicam e a fé se torna tangível. É como se Deus dissesse: agora você está ouvindo. E de fato está. Há também a prática da purificação do ambiente. A energia da prosperidade precisa de espaço. Desapegue do que não usa, limpe gavetas, organize papéis, doe roupas, apague mensagens inúteis. Tudo o que é estagnado bloqueia o fluxo da abundância. Hill dizia que o universo abençoa o movimento e repele o acúmulo inútil. Quando você limpa o espaço físico, envia ao subconsciente a mensagem de que está pronto para o novo. E o novo vem, às vezes, no mesmo dia. É comum, após uma limpeza, surgir um convite, uma ideia ou uma venda inesperada. Isso é vibração em ação. Mas o maior segredo de todos está na oração ativa. Hill afirmava que orar não é pedir, é alinhar. Quando você ora como quem agradece, muda a polaridade da mente. Ao invés de vibrar falta, você vibra posse, e o universo só entende vibrações. Comece suas orações sempre com gratidão. Obrigado, Deus, porque sei que já estou sendo guiado. Essa simples inversão abre portas, e quando sentir medo, diga: mesmo sem ver, eu confio. Essa frase desarma o inconsciente e a paz volta. O medo é uma ilusão fabricada pela mente quando se desconecta da fé. A confiança é o antídoto. Napoleon Hill também ensinava a técnica da associação mental seletiva. Evite conversar com pessoas que zombam dos seus sonhos. O ambiente molda o pensamento, e o pensamento molda o destino. Busque contato com quem te inspira, mesmo que seja através de livros, vídeos ou orações. A mente é como uma antena, ela sintoniza o que consome. Hill dizia: diga-me com quem andas e eu te direi quem serás financeiramente. Isso não é julgamento, é lei de frequência. Você se torna semelhante à vibração que mais absorve. Uma das práticas mais transformadoras é a análise noturna. Antes de dormir, pergunte-se: hoje eu vivi com fé ou com medo? Não para se punir, mas para ajustar o curso. A autoconsciência é o volante da prosperidade. Quem dorme inconsciente repete padrões. Quem dorme desperto cria novos caminhos no plano espiritual. O sono é o intervalo onde o subconsciente recebe instruções. Por isso, jamais durma reclamando. Se for orar, agradeça. Se for pensar, visualize. Se for chorar, diga: mesmo assim eu confio.
A vibração com que adormece é a semente da realidade que nascerá amanhã. Agora, entenda um princípio que Hill considerava sagrado: a lei da compensação mental. Tudo o que você entrega retorna multiplicado. Se planta medo, colhe confusão. Se planta fé, colhe milagres. E esse retorno é inevitável, porque o universo é autorregulador. A prosperidade nunca falha, apenas aguarda coerência. Por isso, pratique a generosidade inteligente. Doe tempo, conhecimento, palavras boas. Ajudar não é caridade, é investimento energético. Cada ato de bondade é uma poupança vibracional que renderá juros no momento certo. Hill dizia que quem dá sem esperar já recebeu. E ele estava certo. A mente humana também precisa de reprogramação constante. As crenças antigas de escassez voltam sorrateiras, principalmente quando o dinheiro começa a crescer. Por isso, crie o ritual da reafirmação. Diante de qualquer conta, diga: o dinheiro que sai, volta multiplicado. Diante de qualquer obstáculo, diga: há uma solução invisível se revelando agora. Essas frases reeducam o subconsciente a ver possibilidades. Hill afirmava que o homem rico espiritualmente enxerga oportunidades onde o homem comum vê muros. Essa diferença não é sorte, é treinamento mental. Outra prática essencial: agir como se já fosse rico espiritualmente. Isso não significa gastar mais do que tem, mas se comportar com dignidade e confiança. Vista-se bem, fale com clareza, ande com postura. Hill dizia que o subconsciente obedece à imagem que você projeta de si. Se você se vê pequeno, o universo te trata como pequeno. Se você se vê grande, o universo te envia desafios à altura. E cada desafio é apenas a confirmação de que você está crescendo. Portanto, não se encolha diante da dificuldade, expanda a fé. Deus te testa apenas para te provar o tamanho do teu poder. Por fim, Hill deixava uma lição que resume toda essa jornada. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Isso não é metáfora, é lei universal. O sinal invisível é o lembrete de que o universo conversa com você através das circunstâncias. Quando a vida parecer te empurrar contra a parede, pare e ouça. Há sempre uma instrução escondida, e geralmente ela sussurra: confie mais, tema menos, haja com amor. Essa é a senha da abundância. Quando o medo bater, olhe para o alto e diga: eu me alinho com a fonte da riqueza divina. Quando a dúvida vier, repita: tudo coopera para o meu bem, mesmo o que não entendo. Quando o desânimo chegar, respire fundo e declare: eu fui criado para prosperar, não para sobreviver. Essas afirmações reconstroem sua vibração. Faça disso um hábito diário. Hill dizia que os hábitos são os servos invisíveis da riqueza. Eles trabalham mesmo quando você não está consciente. E lembre-se, prosperar não é um destino, é um estado contínuo de aprendizado. Quanto mais você cresce, mais o universo confia em você. E quanto mais o universo confia, mais ele te entrega. O sinal invisível é o pacto silencioso entre você e Deus, uma forma de ele dizer: eu ainda estou aqui, guiando seus passos, mesmo quando tudo parece escuro. Quem entende isso nunca mais se desespera, apenas agradece, porque agora sabe que cada queda é uma ponte para o próximo milagre. O verdadeiro trabalho começa quando você entende que a mente é o campo fértil e o pensamento é a semente. Se planta medo, colhe confusão. Se planta fé, colhe milagres. Hill afirmava que a maioria dos homens falha porque vive observando o terreno dos outros em vez de cultivar o próprio. Todo dia você está semeando algo com o que pensa, sente e fala. O sinal invisível aparece para te lembrar de que o seu jardim interior precisa de cuidado. E quando ele floresce, o mundo exterior apenas replica o perfume dessa colheita. Para cuidar desse jardim, Hill recomendava 3 rituais diários:
Pensar, declarar e agir. Pensar é selecionar o tipo de ideia que você alimenta. Quando perceber pensamentos negativos, diga mentalmente: isso não me pertence. Essa simples frase corta o ciclo da autossabotagem. Declarar é afirmar o novo padrão. Eu sou guiado pela inteligência divina. A prosperidade flui para mim e através de mim. A ação vem logo depois, algo pequeno, mas concreto, que traduz a sua fé em movimento. Mesmo que seja mandar uma mensagem, revisar um projeto, estudar algo novo. A fé sem gesto é energia parada, e energia parada apodrece. Outro princípio essencial é o da vibração constante. Hill explicava que o homem espiritual não busca apenas picos de fé. Ele constrói constância emocional. Isso se alcança pela rotina. Todo dia, pela manhã, fale com Deus como se conversasse com um sócio. Pai, abençoe minhas ideias, meus contatos e minhas decisões. Use-me para expandir o bem. Ao fazer isso, você transforma o trabalho em missão, e a missão atrai recursos naturalmente. O universo não investe em quem trabalha apenas por si. Ele investe em quem trabalha pela expansão do todo. Aprenda também a transformar rejeição em combustível. Hill dizia que a rejeição é o treino que o universo usa para aumentar a sua resistência. Quando alguém te nega algo, agradeça. Isso o protege de entrar em lugares errados. A porta que se fecha é o anjo da coerência. Anote sempre: o que parecia perda era redirecionamento. Essa mentalidade de ouro cria um campo magnético de oportunidades. Você se torna imune à frustração. Quem não se abala pela recusa vibra acima da escassez. Existe ainda uma prática poderosa que Hill chamava de transmutação emocional. Quando sentir raiva, inveja ou medo, não lute contra o sentimento. Observe-o e pergunte: em que posso transformar essa energia agora? Se estiver com raiva, use-a para limpar a casa, treinar, escrever, criar. A energia negativa não é inimiga, é matéria-prima. Você decide se constrói uma ponte ou um abismo com ela. O segredo não é eliminar a emoção, é canalizá-la. Isso é maestria vibracional, a mesma usada por inventores, artistas e líderes que transformam crises em obras-primas. Outro exercício é o da identidade futura. Hill dizia que o subconsciente é um servo perfeito. Ele sempre confirma o personagem que você acredita ser. Escolha conscientemente o papel que deseja interpretar no palco da vida. Escreva no presente: eu sou próspero, calmo e guiado por uma força superior. Coloque esse papel num lugar visível e leia em voz alta todos os dias. Com o tempo, sua mente começa a agir conforme esse roteiro. É assim que os milionários espirituais operam. Eles vivem hoje como quem já possui o amanhã. Hill também falava sobre a lei do silêncio estratégico. Evite contar seus planos a quem ainda não vibra no mesmo nível. O excesso de explicação rouba energia. Fale apenas com quem te impulsiona. O silêncio é um cofre espiritual. Dentro dele, suas ideias amadurecem. Quanto mais calado você fica sobre o que ainda está nascendo, mais forte o campo de proteção ao redor da sua semente. Quando o fruto aparecer, ninguém poderá negar. Há uma metáfora de Hill que poucos conhecem. Ele comparava o processo da riqueza à gestação. Nos primeiros meses, nada se vê, mas tudo se forma. O sinal invisível é o enjoo da alma, o desconforto antes do nascimento. A maioria quer interromper a gestação antes da hora, mas quem espera o tempo certo vê o milagre vir à luz. O segredo é não puxar o broto antes da flor abrir. Deus trabalha no invisível com perfeição milimétrica. Outro passo essencial é a purificação das palavras. Hill dizia que as palavras são vibrações sonoras que moldam realidades. Nunca diga: estou quebrado, nada dá certo,
estou cansado de lutar. Essas frases plantam códigos de escassez no subconsciente. Substitua por: estou reorganizando minhas finanças, estou aprendendo a prosperar, minha energia se renova a cada desafio. Mude o verbo e mudará a vibração. Palavras são comandos espirituais. Quando você fala, o universo executa. Pratique também o ritual do espelho. Todas as manhãs, olhe nos próprios olhos e diga: eu acredito em você. Você é digno da riqueza divina. Pode parecer simples, mas é poderoso. O subconsciente aceita com mais força o que vem da própria voz. Muitos se sabotam porque acreditam mais nas palavras dos outros do que nas próprias. Quebre esse ciclo. A autoconfiança é o primeiro sinal de que o poder interior despertou. Hill alertava sobre um inimigo sutil: a culpa por prosperar. Muitos cresceram ouvindo que dinheiro é sujo, que enriquecer é egoísmo, que humildade é viver com pouco. Essas crenças são algemas vibracionais. Substitua-as por uma nova verdade. Dinheiro é energia neutra. Nas mãos certas, torna-se instrumento de bênçãos. Quanto mais você tem, mais pode servir. Prosperidade é expansão de possibilidades. E negar isso é negar a própria criação divina. Outra prática profunda é o jejum de queixa. Escolha um período de 7 dias e decida não reclamar de absolutamente nada, nem do clima, nem do governo, nem do trânsito. Cada vez que sentir vontade de reclamar, diga: tudo está se ajustando a meu favor. Esse exercício reeduca a mente a focar na solução. Hill dizia que a queixa é o idioma da escassez. Quem reclama vibra em dívida com o universo. Quem agradece vibra em crédito com a vida. Você também precisa aprender a interpretar os atrasos. Quando algo demora, o universo não está te punindo, está te protegendo de receber antes de estar preparado. Hill contava a história de homens que perderam fortunas porque não estavam prontos para administrá-las. A demora é a escola da sabedoria. Ao invés de perguntar por que ainda não veio, pergunte o que ainda preciso aprender. Essa simples mudança transforma frustração em fé. Pratique o equilíbrio entre fazer e confiar. Hill dizia que há um tempo para semear e outro para deixar o solo em paz. Muitos anulam o poder da fé tentando controlar o resultado. Depois de agir, solte, entregue, diga: eu fiz a minha parte, agora o universo fará a dele. Essa entrega não é desistência, é confiança ativa. Quando você solta o controle, o invisível assume o comando. E é nesse instante que os milagres acontecem. A técnica final de Hill para ativar a riqueza é a oração de compromisso. Diante do espelho ou em silêncio, declare: Deus, eu assumo meu papel como criador consciente. Entrego-te meus medos, minhas limitações e minha ansiedade. Que cada pensamento meu sirva à tua abundância. Guia minhas mãos, minhas palavras e minhas escolhas. Usa-me como canal de prosperidade. Que a minha vida seja a prova viva da tua presença. Repita essa oração diariamente. Ela alinha a mente com o plano divino. E quando o homem se alinha com o plano divino, o impossível se curva. Ao aplicar essas práticas, você perceberá que o sinal invisível se tornará familiar. Ele não virá mais como dor, mas como orientação. Você começará a sentir a energia mudar antes que o mundo mude. Hill dizia que esse é o ponto em que o discípulo se torna mestre, quando reconhece o aviso do universo e agradece antes do resultado. Você entenderá que prosperidade é um modo de existir. É andar com fé quando não há estrada, é ver ouro onde o mundo vê pó, é falar bênção onde outros veem crise. O sinal invisível é o selo de Deus na vida daqueles que decidiram crescer. Se você o reconhece, já está no caminho certo. Agora respire fundo e declare: eu aceito o meu papel na abundância divina. O universo conspira a meu favor. Tudo o que eu preciso
já está a caminho. Eu confio. E confie de verdade, porque a partir de agora, cada passo seu é guiado. Deus educa os que ele escolhe para multiplicar. Ele nunca entrega poder sem propósito. Por isso, antes da fortuna vem o vazio, antes do brilho vem o breu, antes do ouro vem o silêncio. Hill explicava que o universo não confia grandes responsabilidades a quem ainda reclama da dor. A escassez não é castigo, é treinamento para a abundância. Cada vez que você suporta um atraso sem perder a fé, uma nova camada de força é construída em você. E quando o tesouro chegar, ele não te dominará. Você o comandará com sabedoria. Observe a natureza. Nenhuma árvore cresce sem o peso do vento. É o vento que fortalece o tronco. Do mesmo modo, a pressão da vida fortalece a alma que busca prosperar. Hill comparava o homem de fé a uma semente enterrada. Por fora, parece esquecida. Por dentro, está explodindo de vida. O escuro da terra é o ventre da criação. O invisível é a incubadora da grandeza. Comece a ver cada desafio como um sopro de Deus moldando seu caráter. Quando tudo parecer contra você, pergunte-se: qual poder ele está tentando despertar em mim? Talvez paciência, talvez liderança, talvez desapego. Cada dor tem um nome de virtude escondido. Quando descobrir qual é, a dor perde sentido e se transforma em força. Esse é o momento em que o discípulo se torna coautor do plano divino. Eu dizia que a diferença entre o homem comum e o homem rico espiritualmente é que o primeiro busca escapar das dificuldades, enquanto o segundo as decifra. A prosperidade é uma linguagem, e o sinal invisível são as letras dessa língua. Cada evento da sua vida é uma frase escrita pela inteligência infinita. Quando aprender a ler essas frases, jamais temerá o futuro. Imagine José, vendido pelos irmãos, preso injustamente e esquecido numa masmorra. Tudo parecia derrota, mas era alinhamento. Cada queda o aproximava do trono. O mesmo acontece com você. A prisão de hoje pode ser o treinamento da realeza de amanhã. O que dói agora será testemunho mais tarde. Hill dizia que os maiores vencedores foram primeiro testados até o limite da fé, e o limite da fé é o portal do milagre. Outro princípio: riqueza sem propósito é peso, riqueza com propósito é poder. Reflita sobre por que você deseja prosperar. Se for apenas para provar valor, o universo adia. Se for para servir, ele acelera. Faça da prosperidade um ato de amor. Coloque intenção sagrada em cada meta. Diga que o que eu construir seja abrigo para muitos. Esse pensamento expande a vibração imediatamente. A lei divina recompensa quem deseja multiplicar a luz. Hill contava que Andrew Carnegie, quando já era milionário, dedicou metade da fortuna à educação e às bibliotecas públicas. Perguntaram-lhe por que fazia isso. E ele respondeu: porque aprendi que o dinheiro é uma força. Se não o dirijo para o bem, ele me dominará. Essa é a sabedoria que transforma fortuna em legado. A generosidade não empobrece, ela multiplica. O rio só continua vivo porque flui. Por isso, pratique a doação silenciosa. Doe sem anunciar. A energia do segredo amplifica o retorno. Quando ninguém vê, só o universo contabiliza. Hill dizia que a mão que dá no escuro é abençoada pela luz. Mas há algo que muitos ignoram: a prosperidade emocional. O homem pode ter muito dinheiro e pouca alegria. A alegria é o ímã supremo. Faça o que ama. Cante, ria, mova o corpo. O riso é oração vibracional. A vibração alegre é a frequência do Criador. Quando você vibra a alegria, as portas se abrem porque o universo reconhece a própria assinatura em você. Aplique também o que Hill chamava de lei da substituição mental. Quando um pensamento negativo surgir, substitua-o imediatamente por outro de poder. Por exemplo: nada está dando certo. Tudo está se reorganizando a meu favor.
Treine isso como quem treina um músculo. Depois de um tempo, o cérebro fará automaticamente. Esse é o verdadeiro poder do hábito descrito por Hill. Agora, fale sobre o futuro com esperança. O verbo é criador. Pare de dizer se eu conseguir e diga quando eu conseguir. Pare de duvidar e afirme. Cada frase é um tijolo espiritual. As paredes do castelo que você sonha estão sendo erguidas pelas palavras que você pronuncia hoje. Hill também alertava: nunca discuta com quem desistiu dos próprios sonhos. A dúvida alheia é contagiosa. Proteja a sua fé como se fosse fogo em dia de vento. Se alguém rir das suas metas, sorria e diga: veremos em breve. A melhor resposta é o resultado. Dentro de você existe uma centelha que sabe exatamente o que fazer. Ela fala na calma, não no barulho. Para ouvi-la, desacelere. Caminhe em silêncio por alguns minutos diários, sem propósito aparente. É nesse espaço que o infinito sussurra. Hill chamava isso de momento de comunicação com a fonte. Muitos perderam fortuna porque deixaram de escutar o próprio coração. Lembre-se também da lei do retorno quântico, conceito que Hill anteviu antes de existir esse nome. Ele dizia: tudo o que o homem emite em pensamento retorna multiplicado. Então, se deseja abundância, pense, sinta e haja como quem já é abundante. Vista-se de propósito, alimente-se de fé, rodeie-se de beleza. O universo não entrega riqueza para compensar carência, entrega para confirmar sintonia. Crie uma rotina matinal de poder. Ao acordar, não pegue o celular. Coloque a mão no peito e diga: hoje sou instrumento de prosperidade. Depois, escreva suas 3 prioridades do dia. Uma deve gerar progresso material, outra progresso emocional e outra espiritual. Assim, cada dia se torna um triângulo de realização. Mente, corpo e alma alinhados. Ao final da semana, você terá 7 degraus sólidos rumo à riqueza consciente. Hill insistia que o sucesso não é corrida, é harmonia. O homem apressado atropela o tempo divino e cria sofrimento. O homem paciente caminha em ritmo de sabedoria e chega mais longe. Confie no ritmo da vida. As bênçãos que chegam devagar são as que duram. Quando a dúvida vier, use a técnica do testemunho reverso. Lembre-se de tudo que já venceu. Feche os olhos e reviva as vezes em que pensou que não daria certo, mas deu. Isso reacende a fé. O cérebro entende que, se já aconteceu antes, pode acontecer novamente. Essa recordação é combustível espiritual. Outro exercício poderoso é o mapa da missão. Pegue uma folha e desenhe 3 círculos. No primeiro, escreva o que amo fazer. No segundo, o que o mundo precisa. No terceiro, o que pode me gerar renda. Onde os 3 se cruzam, está sua missão. Quando trabalha nesse ponto, a energia nunca falta. Hill dizia que a prosperidade é natural quando se vive de propósito. Agora, fale com Deus de maneira simples. Guia-me para onde eu possa servir melhor. Essa frase muda destinos. O universo responde rapidamente a quem se coloca à disposição do bem. Hill ensinava que há 2 tipos de riqueza: a temporal, que passa, e a eterna, que permanece. A temporal são os bens. A eterna é a consciência adquirida. O sinal invisível te leva das 2 mãos a essa segunda. Quando ela desperta, até o pouco vira muito, porque o coração aprende a multiplicar. E quando terminar, declare: eu não sou mais o mesmo, fui forjado pelo fogo da fé, estou pronto para o próximo nível da abundância. Durma com esse sentimento. Na manhã seguinte, note como as ideias virão mais claras e as coincidências mais frequentes. Você entrou na corrente da criação consciente. Hill dizia que o universo tem um código secreto para reconhecer seus discípulos. É o brilho no olhar de quem confia mesmo sem ver. Mantenha esse brilho. Ele é a lanterna que ilumina o caminho até o impossível. A partir de agora, tudo o que fizer, faça com intenção de servir.
Se for vender, abençoe o cliente. Se for criar, abençoe o resultado. Se for receber, abençoe o dinheiro. Cada bênção é um contrato energético. O que você abençoa, cresce. O que amaldiçoa, seca. O sinal invisível nunca mais será um mistério para você. Quando o sentir, sorria e diga: sei o que está acontecendo. O ouro está sendo lapidado. Porque é exatamente isso. Deus está apenas te polindo para que brilhe sem se quebrar. E quando alcançar o topo, lembre-se de olhar para o céu e dizer: grato, Senhor, por me ensinar que a dor era apenas o caminho disfarçado da prosperidade. Hill terminaria dizendo: aqueles que veem o invisível conquistam o impossível. Agora é sua vez de provar isso.